Quais são as principais características de um seguro-saúde e como que é a utilização desse seguro no dia a dia, independente dele ter sido contratado como PME, como empresarial ou como adesão? Então, o primeiro tópico aqui seria a questão da área geográfica. Quando você fecha um seguro-saúde, ele pode ter uma cobertura regional. Por exemplo, a pessoa mora no estado de São Paulo, ela pode ter um plano que cobre só o estado de São Paulo, que se ela precisar sair daqui, ela não vai ter cobertura. Ele pode ter uma área geográfica nacional, dela poder utilizar isso em qualquer lugar do país. E existem algumas modalidades em que tem uma cobertura acessória internacional. Claro que não é uma utilização como a que a gente tem aqui no Brasil, mas principalmente para as coberturas de urgência e emergência. Outro ponto importante é a questão da rede credenciada. Então, os planos têm lá uma rede credenciada de hospitais, médicos, laboratórios, que geralmente, quando você vai utilizar a rede, você vai lá com a carteirinha do plano, né, e não precisa pagar nada na frente, né, mas você não é proibido de utilizar algo que não esteja na rede credenciada do seu plano. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai pagar na frente e depois vai pedir o reembolso disso, e aí vai ter um múltiplo de reembolso. Geralmente eles não vão reembolsar o valor integral, você tem limites, né, nessa utilização, seja para uma consulta, para um exame e principalmente no que se refere a internações quando você está utilizando um hospital que não está na tua rede. Os reajustes dos planos dependem da modalidade em que ele foi contratado. Então, por exemplo, na pessoa física, a ANS regula qual vai ser o máximo do reajuste. Quando são planos na pessoa jurídica, seja a PME, a adesão ou empresarial, leva em consideração duas coisas. Uma é a própria utilização, né, do plano, né, que a gente já falou um pouquinho, né, desse pool, né, em conjunto com a questão da inflação médica, que é os custos da medicina, quanto que eles subiram. Então, a utilização e o custo da medicina são duas coisas que entram um pouco junto na conta. E a outra coisa é a questão da faixa etária. Geralmente os planos, no período em que é uma criança, por exemplo, que é dependente de 0 a 18 anos, e aí ele vai mudando de faixa etária de 4 em 4 anos, sendo que a última faixa etária é acima de 59. Outro ponto importante para se atentar é a questão da vigência contratual. Quando você contrata um seguro-saúde, um plano de saúde, geralmente você tem um período mínimo em que você tem que ficar no plano, que você não consegue sair antes, e não consegue cancelar esse contrato.